Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise que, olha, desafia as nossas ideias mais básicas sobre o que é a realidade. Vamos explorar juntos uma visão de mundo onde a consciência não é só algo que a gente tem, mas é o que a gente é e do que tudo é feito. Então vamos lá! E para começar, já temos essa frase bem forte do físico quântico Amit Goswami. Essa é a ideia central que vai guiar toda a nossa conversa hoje. Isso não é só uma frase de efeito, não. Na verdade, a fundação de um jeito completamente novo de entender o universo e, claro, o nosso lugar nele. Bom, e aqui a gente já chega no grande conflito, né? A maioria de nós cresceu aprendendo que o mundo é feito de coisas, átomos, planetas, galáxias. Essa é a visão materialista. Mas e se a própria ciência, mais especificamente a física quântica, estivesse nos dizendo que essa história está, no mínimo, incompleta? Primeiro, vamos entender um pouco melhor essa visão de mundo que domina o pensamento hoje, o materialismo científico. Essa perspectiva, apesar de ter nos dado muita tecnologia, também acabou gerando o que muita gente chama de uma crise de significado. Agora, olha só que interessante o contraste gritante que a gente vê aqui. De um lado, o materialismo científico, que diz que a matéria é a base de tudo. E nesse cenário, a consciência é só um acidente, um produto do cérebro. E os nossos valores, amor, verdade, justiça, são só reações químicas. Do outro lado, a visão quântica vira o jogo de cabeça para baixo. A consciência é que é a base de tudo e os valores são, na verdade, fundamentais. E essa é uma ideia bem difícil de aceitar, né? Essa visão cria um conflito interno muito grande, porque a maioria das pessoas sente que o amor, a verdade e a justiça são coisas reais, são importantes. Mas o materialismo nos diz que esses sentimentos são, no fundo, só uma ilusão útil para a nossa sobrevivência, e nada mais. Só que aqui acontece a grande virada na nossa história. A própria ciência, que parecia ser o pilar do materialismo, começou a descobrir coisas, fenômenos que simplesmente não se encaixam nesse modelo. Fenômenos que abrem a porta para uma realidade muito mais estranha e muito mais conectada do que a gente imaginava. E o principal desses fenômenos tem um nome: não localidade. Pensa assim. Imagine duas partículas que, uma vez que se conectam, elas se comunicam instantaneamente. Não importa se uma está aqui e a outra do outro lado do universo. Não tem um sinal viajando entre elas, não tem um zap, nada. É uma conexão que acontece fora do espaço e do tempo que a gente conhece. E olha só, isso aqui não é só uma ideia, uma especulação. Desde os experimentos revolucionários do Alan Aspect, lá em 1982, a não localidade foi comprovada várias e várias vezes. O próprio Einstein, que não gostava nada da ideia, chamou isso de ação fantasmagórica à distância. E o que a gente descobriu é que o universo é, de fato, meio fantasmagórico. Então, o ponto crucial é exatamente este. A existência da não localidade é como um checkmate no materialismo puro e simples. Se as coisas podem se influenciar sem mandar um sinal pelo espaço, então a realidade não pode ser feita só de objetos materiais interagindo um com o outro. Tem que ter algo mais acontecendo nos bastidores. Ok, se o universo não é só matéria se comunicando por sinais, o que mais existe? É exatamente aqui que a consciência, que tinha sido meio que expulsa da ciência, volta para a conversa de um jeito completamente novo e, quem sabe, fundamental. E essa parábola Zen é perfeita para ilustrar essa nova perspectiva. É como na história. Talvez o movimento que a gente percebe no mundo não seja da matéria em si, mas um movimento dentro da própria consciência. A realidade que a gente vive talvez se origine na mente. A física quântica fala de um domínio de potencialidade, um lugar onde tudo existe apenas como uma onda de possibilidades. A proposta da visão quântica é que esse domínio, esse campo de todas as possibilidades, é a consciência. É nesse lugar que a comunicação não local acontece, e é a partir daí que a consciência escolhe uma possibilidade para se tornar a nossa realidade física. Agora vamos trazer isso mais para perto da gente. Vamos ver como essa ideia constrói uma visão muito mais completa do que significa ser um ser humano. É uma visão que vai muito além do corpo físico que a gente consegue ver e tocar. Essa visão de mundo acaba resgatando algo que as tradições de sabedoria mais antigas sempre falaram: os corpos sutis. Então, além do corpo físico, que lida com as sensações, a gente teria o corpo vital, que é onde a gente experimenta os sentimentos, a energia, depois o corpo mental, dos pensamentos, dos significados, e por fim, o corpo supramental, que a gente pode entender como o nível da intuição, o domínio daqueles valores universais como amor, verdade, beleza.
E aqui vem o pulo do gato. Esses não são 4 corpos separados tentando conversar um com o outro. Isso seria voltar para o velho problema do corpo e mente que não se conectam. A ideia aqui é que eles são, na verdade, diferentes expressões, ou como se fossem diferentes frequências dentro de um único campo, o campo da consciência. A consciência é o que conecta todas essas camadas da nossa experiência. Certo, mas e daí? Na prática, por que isso tudo importa? Bom, importa porque se a consciência é a base de tudo e ela pode escolher a realidade a partir de um campo de possibilidades, isso muda completamente o jogo, muda como a gente pode interagir com o mundo e, literalmente, criar o nosso futuro. Isso nos leva para um modelo bem prático de criatividade, que fica alternando entre 2 estados, o fazer e o ser. Primeiro, a gente foca intensamente no problema, mergulha nele. Isso é o fazer. Depois, a gente relaxa, solta, esquece o problema. Isso é o ser. É nesse momento de relaxamento que o processamento inconsciente acontece, lá no campo das possibilidades. E a solução aparece não aos pouquinhos, mas de repente, num verdadeiro salto quântico de criatividade. E essa maneira de pensar não serve só para inventar algo novo ou para resolver problemas de física. Essa é a essência do que o Goswami chama de ativismo quântico. A ideia é usar esses mesmos princípios para a nossa cura pessoal, para resolver conflitos e para conscientemente escolher e criar um mundo melhor. Um mundo baseado em valores mais elevados. E a gente termina com essa pergunta, que é, na verdade, uma provocação. Se essa visão de mundo estiver certa, a gente deixa de ser apenas um espectador passivo num universo de matéria. Nós nos tornamos participantes ativos na criação da realidade. A questão, então, não é mais se podemos mudar o mundo. A verdadeira questão é que tipo de mundo, juntos, nós vamos escolher manifestar.